Fala, impressionadores! Nessa aula eu quero te ensinar a criar os seus dashboards 100% em Python, sem usar nenhuma ferramenta externa. E digo mais, usando o Dash e o Plotly, que são duas ferramentas do Python que têm crescido muito, estão sendo muito usadas, são bonitas visualmente, mas não é tão simples assim de criar, por isso que tem a gente aqui para te ajudar nesse desafio. Então, bora partir para o conteúdo da aula de hoje. E bom, para essa aula você vai precisar fazer o download da base de dados que a gente vai usar como referência. Por quê? Porque se você for olhar a documentação do Dash e do Plotly, eles fazem os exemplos com umas bases de dados meio que já prontas, online e tal, não sei o que. Eu quero te mostrar todo o processo, então eu deixei uma base de dados disponível aqui embaixo da aula para você fazer o download dela e você fazer o mesmo exemplo que eu estou construindo no meu computador. Beleza? Bom, vamos lá. Como é que funciona o Dash, como é que funciona o Plotly? A gente já tem um vídeo aqui no canal ensinando vocês a usarem o Plotly. O Plotly é uma biblioteca, né, uma ferramenta do Python que cria gráficos com o Python. Gráficos visuais, gráficos bonitos e tudo mais. E aí, se você chegar no Google, abrir assim o Google e digitar simplesmente aqui, ó, Dash Python, você vai ver que ele vai abrir aqui para você justamente a biblioteca do Dash. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui, ó, a biblioteca do Dash Plotly. E aí dentro desse link ele fala que o Dash ele é essencialmente como se fosse uma extensão do Plotly. O Plotly vai te permitir criar gráficos e você consegue já interagir com esses gráficos. Pegar uma foto dele, tirar um print, dar zoom, focar numa parte e tudo mais. O Dash ele permite essencialmente duas grandes coisas. Ele permite você criar gráficos que conseguem interagir com outras coisas, com um botão, com uma caixa de seleção, com uma lista de valores, com uma barrinha que você pode aumentar e diminuir e assim vai. Ou seja, você está criando dashboards, por isso que o nome dele é Dash. E segundo, ele faz o seu gráfico dentro de uma base, que é a base do Flask. O que isso significa em termos práticos? Significa que, essencialmente, você consegue pegar qualquer gráfico seu, criado pelo Dash, e colocar ele dentro de qualquer site com o Flask, por meio de uma API ou por meio da construção do seu site mesmo. Se você estiver construindo um site com Flask, você pode simplesmente aplicar ele ali dentro. Então é bem interessante, tem bastante coisa dentro do Dash. É óbvio que nessa aula a gente não vai conseguir falar tudo, mas eu quero construir com vocês o primeiro dashboard de vocês com o Dash, beleza? E construir o primeiro dashboard, entender esse processo, eu acho que é a parte mais difícil. Depois que você passa desse entendimento inicial e cria seu primeiro dashboard, ou seja, no final dessa aula daqui, você vai ver que replicar para outro gráfico, adicionar uma coisa ou outra e tudo mais, nada mais é do que repetir o processo que você vai aprender dentro dessa aula. Então vamos lá bem passo a passo. O primeiro passo, eu recomendo que vocês entrem aí no computador de vocês, no site do Dash. Então é só fazer o processo que eu fiz aqui, Dash Python, entra aqui. E aí aqui, eles mesmos já têm um tutorial. O tutorial deles eu não achei tão didático assim, mas tem um tutorial que você pode seguir. E eu vou começar justamente pela parte de instalação que eu cliquei ali. E o que você precisa instalar, essencialmente, é o Dash e o Pandas, tá? Eu até recomendo que se você tiver no seu computador Jupyter, você faça esse processo dentro do Jupyter, porque você não vai precisar instalar o Pandas, nem nada do tipo. Só precisaria instalar o Dash e manda bala. Mas eu, inclusive, vou fazer aqui no PyCharm, tá? Que é o editor de códigos que eu estou usando para esse exemplo, tá aqui, ó, vazio o PyCharm. E para isso, se você estiver fazendo no PyCharm, como a gente vai importar uma base de dados que está em Excel, que é a base de dados que está aqui disponível para vocês fazerem o download, vocês vão precisar instalar o Dash, vão precisar instalar o Pandas, que é o que está lá recomendado na biblioteca do Dash, e também vocês vão precisar instalar o OpenPyXL, porque a base de dados que a gente está usando é uma base de dados em Excel, e o Pandas usa o OpenPyXL para ler arquivos em Excel. Então instale esses três caras. Aí você vai perguntar, Lira, mas como que eu instalo esses três caras? Bom, se você estiver no PyCharm, é só você abrir aqui o terminal e rodar aqui dentro do terminal os seus pip install dash, depois o pip install pandas e depois o pip install openpyxl. Se você estiver usando o Jupyter, você não precisa fazer o pandas nem o openpyxl, só precisa instalar o dash, beleza? E como que você instala no Jupyter? Se você tiver na dúvida, é só você abrir o Anaconda Prompt, tá vendo? Anaconda Prompt. E rodar esse pip install dentro do Anaconda Prompt que ele vai instalar no seu Jupyter, beleza? Feito, eu não vou fazer a instalação aqui porque eu já fiz ela no meu computador, mas é só você rodar esses três comandos, eles não vão dar erros, vai dar tudo certinho, manda bala e show de bola. Agora vamos partir efetivamente para a construção do nosso dashboard. E aqui, se você for olhar, por exemplo, depois da instalação, ele fala assim, ó, beleza, vamos agora partir para a próxima parte desse tutorial, que é a parte do layout, tá? E como é que funciona? Basicamente é o seguinte, você tem que entender que quando você vai criar algum dashboard usando o Dash, você tem essencialmente duas grandes estruturas.
a estrutura que eles chamam de layout e a estrutura que eles chamam de callbacks. Então aqui ó, é a parte 2 o layout e a parte 3 os callbacks. O layout é tudo que você vai visualizar, é a tela que você vai construir. E os callbacks são as funcionalidades que você vai dar para aquele dashboard. Essencialmente é essa divisão que ele faz. Vamos então primeiro aprender a construir um layout. A gente vai construir um micrositezinho padrão só com um título e um gráfico. E aí depois que a gente construir isso, a gente insere um botão dentro dele e transforma ele num dashboard, beleza? Então vamos pegar justamente pelo exemplo que ele está dando aqui pra gente. Se você entrar aqui em layout, ele vai dar para você um exemplo de um código aqui. Eu vou copiar esse código para usar esse código como base, mas a gente vai editar ele bastante. Então eu vou deixar esse código disponível aqui para download, até porque vai que eles mudam o site em algum momento, então é legal vocês terem o código disponível para download, mas seria só você entrar no site deles, copiar e fazer a mesma coisa. Então ó, Ctrl C, cheguei aqui, Ctrl V, beleza? Bom, agora vamos entender o que ele está fazendo aqui. Primeiro de tudo, ele está importando 3 coisas extremamente importantes da biblioteca do Dash, que é o próprio dashboard que a gente vai criar, a estrutura que ele chama de HTML e a estrutura que ele chama de DCC, que seria o seu Dash Core Components, ou seja, os componentes do seu dashboard que a gente vai criar. E a gente já vai entender essa diferença entre o HTML e os componentes dashboard. Ele importa o Plotly, que vai ser o cara que a gente vai usar para criar gráficos, e ele importa o Pandas como PD, que é o cara que a gente usa para ler bases de dados, para trabalhar com dados. Então é aquela regra, né? Sempre que você vai trabalhar com dados, análise de dados, base de dados, você está falando aí de usar o Pandas, tem que importar ele e manda bala. E aí, essencialmente, a primeira coisa que ele faz aqui para você é criar o seu aplicativo. Se você já teve alguma experiência com o Flask, ou já viu o nosso vídeo de Flask aqui no nosso canal, você já deve ter percebido o que é isso daqui que está acontecendo. Eu não vou entrar tão em detalhe o que é isso daqui, mas basicamente ele está definindo o seu aplicativo do Flask. E esse aplicativo do Flask, ele nada mais é do que esse Dash que você importou. Então, sempre que você for usar a biblioteca Dash, você vai ter que fazer isso daqui para criar o seu dashboard, beleza? Então, basicamente é isso que ele está fazendo, só inicializando o seu aplicativo. Se você reparar, esse aplicativo é o cara onde ele vai construir o layout, tá vendo aqui, ó, app.layout, é o cara onde ele vai construir o layout, e é o cara que no final ele vai colocar no ar. Então é como se esse aplicativo fosse um site mesmo, que nesse caso aqui ele vai estar num servidor local, ou seja, a gente vai rodar ele, quando ele rodar, ele vai aparecer no nosso navegador, mas ele só vai aparecer no navegador dentro da sua casa. Se você pegar o link e mandar para uma outra pessoa, ele não vai funcionar. Mas, dado que ele é algo que ficou hospedado num servidor, você conseguiria fazer o deploy desse processo num servidor Heroku da vida, no Amazon da vida, no Google da vida e assim vai. Você consegue colocar ele no ar disponível para qualquer pessoa ao redor do mundo, de qualquer lugar, entrar num link e acessar. Inclusive fazer login e senha, mudar esse tipo de... Então como se fosse um site mesmo que você consegue construir com os seus dashboards. Por isso que ele é muito poderoso esse Dash, beleza? Show de bola. Então esse daqui é o primeiro ponto. Segundo, aqui ele vai e cria pra gente... Olha lá, ele cria pra gente uma tabela, um data frame do Pandas. Então ele criou uma tabela com frutas, quantidade de frutas e cidades. Por isso que eu falei aqui que o exemplo dele eu não achei muito didático, não achei muito prático. Fruta, quantidade de fruta, não. Vamos fazer um exemplo prático aqui com vendas e tudo mais. Então pra gente conseguir seguir aqui, eu vou pegar esse código e vou executar ele, só pra gente conseguir visualizar qual o resultado desse cara. E para você conseguir garantir que, pelo menos naquele exemplo base padrão, o seu código já está funcionando. Porque se nesse momento ele não estiver funcionando, significa que provavelmente você não instalou as coisas que você precisa instalar. Então o Pandas e o Dash e o OpenPyXL. Ou que você está com algum outro problema de configuração do seu Python, alguma coisa do tipo. Mas se você instalou essas coisas aqui de forma correta e rodou o seu código, você vai ver que ele demora um pouquinho para rodar. Agora, ele deveria funcionar, tá vendo? Ele funcionou aqui numa boa e ele fala, olha lá, o seu dashboard está rodando dentro desse link. Esse é o link do meu dashboard no meu computador. Se você entrar nesse link aqui, ele só vai funcionar se você estiver rodando o código no seu computador. Então olha lá, quando você abrir, você vai ver que ele às vezes meio que fica fora do ar um pouquinho, mas é porque você está num servidor de teste local só no seu computador. Mas não precisa se preocupar, é só ter um pouco de paciência, espera um pouco, dá um F5, dá outro F5, que daqui a pouco ele vai chegar e vai aparecer aqui dentro. Garante só que o seu código aqui está rodando, tá vendo que não está com nenhum erro nem nada do tipo. E aí, em breve ele vai aparecer aqui para você. Então olha lá, vou dar um F5 aqui. Beleza, e aí no meu caso aqui eu esperei uns 20 segundinhos, que acho que gravando ao mesmo tempo enquanto eu faço isso, não sei o que, o meu computador fica um pouco mais lento. Mas ele me mostra aqui, olha lá. Eu tenho aqui, ó, apples, oranges, bananas... E num gráficozinho legal, tá vendo? Isso aqui é tipo um site mesmo, tá vendo?
onde você tem lá textos que você consegue colocar, o seu gráfico e aquelas interações padrões que o Plotly já disponibiliza pra gente. Esse tipo de interação, o Plotly já disponibiliza pra gente simplesmente criando um gráfico Plotly. Então, vamos entender como isso está sendo construído e a gente adapta para o que a gente quiser. Então, olha lá. Ó. Como que está sendo construído? Foi o que eu falei para vocês. Ele inicia o seu app e cria essa tabela que é onde ele vai exibir no gráfico. Então, esse fig aqui, esse cara daqui, é onde ele está criando o nosso gráfico. É aqui que ele está criando o gráfico. Então, se eu quiser mudar a base de dados que ele está olhando, que ele está mexendo, eu tenho que mexer nesse cara daqui, para dizer a sua base de dados não vai ser essa, vai ser uma outra base de dados. E eu tenho que mexer nesse cara daqui, que é para dizer que, olha, o gráfico que você vai construir não é assim, é de alguma outra forma. Beleza? E aí, antes da gente fazer essa mudança daqui, vamos entender como que a gente constrói um site desse. Vamos lá, foi o que eu falei para vocês. O Dash ele divide em duas lógicas, layout e callbacks. Por enquanto a gente só tem layouts aqui, então a gente só tem coisas que estão aparecendo na nossa tela. Na hora de você construir o seu layout, você tem duas opções aqui dentro. Você pode construir o seu layout usando itens HTML, ou você pode construir o seu layout usando itens de dashboard, que são os que ele chama de DCC, que são os Dash Core Components, por isso que é DCC, beleza? Então, quando você for construir o que você quer que apareça na sua página, eu quero que você sempre tenha isso em mente. Beleza, o que eu quero colocar aqui é um item HTML, ou o que eu quero colocar aqui é um item do dashboard. Lira, como é que eu sei o que é um item HTML ou um item do dashboard? Simples. Coisas padronizadas, fixas, texto, imagem, traço, cor de fundo, esse tipo de coisa, você está mexendo em HTML. Coisas que são sim puramente visuais. Qualquer coisa que seja relacionado aos seus gráficos são componentes do seu dashboard. Então, uma forma até mais fácil de pensar é coisas relacionadas ao seu gráfico, dashboard. Coisas que não são relacionadas ao seu gráfico é HTML. Então, por exemplo, eu quero colocar mais um gráfico nessa minha tela aqui. É do HTML ou é do DCC, do Dash Core Components? É do DCC, porque eu quero colocar um gráfico na minha tela. Quero colocar um botãozinho onde o cara drop down, né? Ou seja, uma lista. O cara pode clicar naquele botão e abrir uma lista de opções. Esse cara é um componente de dashboard ou ele é um HTML? Ele é um componente de dashboard, porque ele serve para editar um gráfico. Agora, quero adicionar um texto, quero adicionar uma imagem, quero mudar a cor de um texto de uma imagem. Isso é dashboard ou é HTML? Isso é HTML. Beleza? Então essa é a lógica que a gente vai seguir aqui. Acho que ao longo da aula vai facilitar a vida de vocês. Então vamos lá, só pra gente entender certinho o que está ali, olha lá. Ele cria um componente HTML mãe, digamos assim. Imagina isso aqui como se fosse uma árvore, tá? Então o seu layout inteiro fica dentro de um div HTML. Se você já teve alguma experiência com HTML, isso vai facilitar a sua vida. Se não, eu vou tentar explicar aqui a lógica geral. Mas pensa sempre em caixas e coisas dentro de uma caixa. Então a caixa, o seu layout é como se ele fosse uma grande caixa. Uma grande caixa que é comandada por um div do HTML. Dentro desse div, você tem esses três itens aqui, tá vendo? Dentro desse div, você tem esses três itens, que no caso você tem um H1, que é um título, H1 é um título em HTML. Você tem um outro div, que no caso é só um texto, e você tem o seu gráfico, que é o seu gráfico do dashboard, beleza? Então, o seu layout ele nada mais é do que uma grande caixa, e dentro dessa caixa você tem três caixinhas. A caixa do H1, a caixa do div e a caixa do graph. Você pode adicionar dentro dessa caixa grande várias outras coisas. Por exemplo, esse cara daqui é um grande título, que ele está falando assim, ó, Hello Dash. Eu não vou colocar isso. Eu vou colocar aqui, por exemplo, faturamento das lojas. Beleza? E aí, eu vou colocar aqui ó, um outro item. Eu vou adicionar agora um HTML, ponto. E se você botar esse ponto do HTML, você vê todas as opções de itens HTML que você pode colocar aqui dentro, tá vendo? Tem muita coisa que você pode colocar aqui dentro. Pode colocar um botãozinho, pode colocar um link, pode colocar uma imagem, pode colocar um texto e assim vai. No caso, eu vou colocar um H2, que nada mais é do que um título também, igual esse H1 aqui, só que menor. É um título com texto menor. E aí, repara, sempre que você adicionar um item, isso daqui, ó, se você olhar aqui, você vai ver que isso aqui é uma lista de itens, tá vendo? É uma lista de itens. Então, sempre que você adicionar um item aqui dentro do seu layout, coloque a vírgula no final, porque afinal de contas isso é um item, vírgula, outro item, vírgula, outro item, vírgula, outro item. Beleza? Show! E nesse cara daqui eu quero passar o texto para ele. E você já deve ter reparado que quando você tem um item H1, H2 ou div e você quer passar um texto para ele, você usa esse parâmetro children para passar o texto para ele, tá vendo?
Como que você sabe disso, Lira? Ué, porque eu olhei esse exemplo aqui, o parâmetro era children. Olhei esse exemplo aqui, o parâmetro era children. Então, no H2 eu imagino que o parâmetro vai ser children. Se não for, a gente vai descobrir. Mas, parece que sim. E aí eu vou chegar aqui e vou falar, beleza, esse cara aqui é o faturamento das lojas. E aí aqui eu vou colocar um subtítulo um pouco mais explicativo. Gráfico com o faturamento de todos os produtos separados por loja. Beleza? Tá vendo? Não, um subtítulozinho. E aí nesse div aqui, você pode colocar um outro texto. Lembrando, esse último div aqui é esse textozinho menor. Eu vou falar, beleza, nesse cara daqui eu vou colocar um outro texto. Eu vou colocar aqui assim, ó, OBS. Esse gráfico mostra a quantidade de produtos vendidos, não o faturamento. Pronto. Então eu vou criar um gráfico aqui dentro que vai ter exatamente essa mesma divisão aqui, ó, quantidade de maçãs vendidas, quantidade de laranjas vendidas, quantidade de bananas vendidas em Montreal ou em São Francisco, tá vendo? Mas, obviamente, eu não vou fazer com esse exemplo aqui, vou fazer com o exemplo da nossa base de dados de vendas. Então, recapitulando a lógica. Parte 1. Você está criando o seu layout. Dentro do seu layout você tem duas opções. Você pode criar itens HTML ou itens de gráfico. Textos, links, imagens são links, coisas HTML. Gráficos e botões que vão interagir diretamente com esse gráfico são coisas do Dash, DCC, são coisas do seu dashboard, beleza? Então se você reparar no nosso gráfico aqui, a única coisa que ele tem de configuração é um ID para esse gráfico, que já já a gente vai ver para que ele vai funcionar, e qual é a imagem que eu tenho que exibir nesse gráfico, qual é o gráfico que eu quero exibir. Repara, esse fig que ele colocou aqui nada mais é do que o gráfico que a gente criou aqui em cima, olha lá, fig é o gráfico que a gente criou. Eu armazeno ele nessa variável fig e passo ele para cá e ele cria meu gráfico. E aqui embaixo ele só coloca no ar o nosso sitezinho. Isso aqui só serve para colocar no ar o nosso sitezinho. Esse é o código padrão de qualquer dashboard que você vai construir. Vamos começar a adaptar ele um pouco mais. Primeiro, isso daqui, se você chegar agora lá na sua tela e der um F5, você vai ver que ele já atualizou aqui, ó. Tá vendo? Ele pode demorar um pouquinho, mas ele atualizou. Faturamento das lojas, gráfico com faturamento de todos os produtos separados por loja. Aqui ele ainda não atualizou esse último texto aqui de baixo. Foi aquilo que eu falei para vocês. Às vezes ele tem um delayzinho entre o momento que ele atualiza aqui, entre a mudança que você fez aqui, mas não tem problema. Daqui a pouquinho ele vai, quando você olhar aqui, esse texto já vai estar atualizado, beleza? Então show de bola. Agora vamos começar a adaptar mais. Já adaptei esses textos aqui, que era bem tranquilo de fazer. Agora vamos adaptar o nosso gráfico. Para adaptar o nosso gráfico, primeiro, esse gráfico que a gente está olhando aqui, e a gente está criando essa tabela, né, essa base de dados que a gente está olhando aqui, é uma tabela, uma base de dados que ele criou do zero, do além. Eu quero importar essa base de dados de vendas aqui, que eu deixei disponível para download para vocês. Se você quer importar essa base de dados de venda, qual é a minha recomendação? Deixa esse arquivo no mesmo local do arquivo do código em Python que vocês estão construindo. E galera, o código que a gente está fazendo aqui é exatamente o mesmo código no PyCharm, no VS Code, no Jupyter, em qualquer lugar, tá? Eu fiz questão de lá no início falar que na instalação é diferente, porque no Jupyter já vem com coisas instaladas. Mas se você tiver o código em si, vai ser exatamente o mesmo, tá? Então, garanta que o seu arquivo está na mesma pasta, no mesmo local do seu código em Python, tá vendo? Da sua base de dados. Então, e aí aqui eu vou chegar e falar assim, ó, PD, ao invés de eu criar essa tabela assim, eu vou dar um pd.readExcel, para ele ler uma base de dados em Excel pra gente, que é a minha base de dados chamada vendas.xlsx, tá vendo? Então tá aqui, ó, pd read Excel, vendas.xlsx. Isso aqui o que que faz? Isso vai ler essa base de dados de vendas e armazenar ela dentro dessa variável def, que é um data frame do Python, ou seja, uma tabela do Python. Então, a partir de agora, essa variável def é a minha tabela de vendas. Agora, vamos dar uma olhada nessa minha tabela de vendas aqui pra gente visualizar legal ela. Olha lá, ó. Eu tenho aqui a minha tabela de vendas. Se você reparar, dentro dessa tabela a gente tem várias lojas, tá vendo? Ó, Bourbon Shopping, Center Shopping, Guatemi e tal. Alguns produtos diferentes, bermuda, calça, camisa, chinelo, cinto e gorro. Quantidade de produtos, valor unitário e faturamento. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o gráfico que a gente vai construir aqui não vai ser um gráfico de maçãs, laranjas e bananas. A gente tem que escolher o que vai ser no eixo X, qual vai ser a quantidade que ele vai mostrar aqui pra gente, qual vai ser essa quantidade, esse tamanho dessa barrinha que ele vai mostrar aqui pra gente, e qual vai ser essa diferenciação de cores. E eu vou seguir a mesma lógica que ele seguiu, olha lá. A diferenciação de cores que ele fez aqui foi de acordo com a cidade. Então, no nosso caso, a minha diferenciação de cores vai ser de acordo com a loja. E repara bem, o nome da coluna de loja é ID Loja. Então, eu estou falando isso porque eu vou chegar aqui agora, a gente vai editar esse cara aqui, e a gente vai fazer assim, ó.
a cor vai ser ID loja, tá vendo? A cor vai ser de acordo com a loja. A quantidade que a gente vai querer exibir ali no nosso gráfico vai ser a nossa coluna de quantidade, tá vendo? Então vai ser essa coluna de quantidade. Então eu vou chegar aqui e vou colocar aqui, ó, quantidade. E no eixo X, o que eu vou colocar aqui no eixo X é de acordo com os produtos que a gente está vendendo. Então eu vou ter uma aqui para camisa, uma aqui para cinto, uma aqui para gorro e assim vai. Então eu vou chegar lá no nosso código do PyCharm e aqui, ó, no eixo X eu vou colocar aqui produto. Lembrando, esses nomes que a gente colocou aqui, olha lá, como que você cria um gráfico com o Plotly? Você passa, ó, no caso é um gráfico de barra, eu estou passando para ele, olha, a minha base de dados é essa tabela DF aqui. No eixo X coloca para mim a coluna produto, então esse produto que está escrito aqui, ele é o nome da coluna, tá vendo? Produto, coluna quantidade, coluna ID loja, é isso que está aqui. Vou até fechar nossa base de dados agora, ó. Coluna produto, coluna quantidade, coluna ID loja, tá vendo? Então agora o gráfico que ele vai exibir ali para mim é o gráfico dessa base de dados que a gente leu aqui, como isso daqui. Se você não tiver feito a instalação do OpenPyXL, do Pandas e do Dash, provavelmente você vai ter um erro aqui agora, tá? Então, ó, no meu caso ele tinha dado um erro enquanto eu estava editando, não tem problema, só pegar esse código, rodar de novo, e aí ele vai colocar o nosso site no ar de novo. Lembrando, o Dash, ele demora um pouquinho para rodar o seu código e o servidor demora um pouquinho para entrar no ar também, tá? Então, tenha um pouco de paciência aqui, espera uns 30 segundinhos, às vezes até um minuto, para deixar ele rodar e garantir que ele vai estar no ar. Tipo, se eu, por exemplo, se eu chegar aqui agora, nesse momento, abrir aqui no meu site da F5, você vai ver que o meu site não vai estar no ar. E é bem factível que quando vocês estiverem testando, isso aqui vai acontecer e não tem nada de errado. É só porque você ainda não deu tempo do seu código executar. E não só isso, depois que o seu código executou meu código, e depois que o seu código executa, mesmo assim, às vezes demora um tempinho para o seu servidor entrar no ar, tá vendo? O meu servidor, o código já executou, mas o servidor não entrou no ar ainda. Então espera um pouquinho, dá uns 30 segundinhos, dá um F5 aqui, uma hora ele vai, beleza? Foi, galera. No meu caso aqui eu esperei mais ou menos uns 40 segundos, um minutinho, e ele colocou no ar. E aí repara o seguinte, se mesmo você esperou isso tudo, ele não colocou no ar, ou deu uma mensagem de erro aqui, apareceu erro quando estava carregando, alguma coisa do tipo, é porque aí sim você tem efetivamente um erro no seu código. Já é a primeira coisa que eu digo aqui, tá? Debugar o Dash, debugar as coisas aqui dentro não é a coisa mais trivial do mundo, não é tão simplesão. Então olha bem, vê se seu código está igual ao meu, vê se você mudou as mesmas coisas que eu, não inventou moda. Minha sugestão é, faz exatamente o que eu estou fazendo, depois que acabar a aula aí você pensa em como que você vai fazer para adaptar para o que você está querendo fazer, tá bom? Então vamos lá. Construímos aqui, temos lá o nosso gráfico com calça, camisa, bermuda. Tá vendo lá como é que foi tranquilo? A gente mudou uma linha de código e ele já construiu um gráfico bem legal aqui pra gente. Agora, eu quero transformar esse gráfico num dashboard. E agora que a gente começa a entrar mais a fundo nesses componentes aqui. Então, ó, repara o seguinte. Eu poderia agora adicionar um novo gráfico. Se eu quisesse adicionar um novo gráfico, o que eu precisaria fazer? Com o faturamento, ao invés de ser a quantidade de produtos vendidos. O que eu precisaria fazer? Duas coisas. Venho aqui, crio uma nova figura. Essa aqui é a Fig 1, eu criaria a Fig 2, e aqui dentro do meu gráfico eu adicionaria um outro DCC Graph com um outro ID, cuja figure vai ser a Fig 2, beleza? Então você pode criar aqui quantos gráficos você quiser e ele vai me exibir aqui, ó, um gráfico embaixo do outro e assim vai, beleza? Agora, o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar naquele conceito de callbacks que eu falei, ou seja, a gente vai tornar esse gráfico, tornar essa página um dashboard. Como? Colocando um botão aqui dentro, e esse botão vai fazer edições na nossa página. E repare, eu falei que o botão vai fazer edições na nossa página, não necessariamente só no nosso gráfico. Por quê? Porque o botão ele consegue fazer edições tanto em itens de texto quanto no gráfico propriamente dito. É que normalmente você vai precisar preferir, né, que ele faça a edição no seu gráfico, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Então, vamos lá. Para a gente fazer isso, se você for olhar lá no site do Dash, você vai ver aqui, ó, tem o layout e tem aqui os basic callbacks, tá? Aí aqui nessa parte de Basic Callbacks, se você entrar aqui seguindo esse tutorial padrão, eu acho que ele complica muito as coisas aqui. Então o que eu vou fazer? Ao invés de seguir agora por esse Basic Callbacks, eu vou seguir direto pelo cara que a gente quer colocar. Então no nosso caso, no nosso exemplo aqui do nosso site, o que eu quero fazer? Eu quero colocar um botãozinho de lista, onde eu posso selecionar qual loja vai aparecer, por exemplo. Quais são as lojas que vão aparecer ali dentro. Se vai ser a loja Iguatemi Campinas, Iguatemi Esplanada, qual vai ser a loja que vai aparecer ali dentro. Ou se eu quero ver todas as lojas. É isso que eu quero fazer no nosso dashboard. Eu sei que dá para parte de coisas de dashboard já vem prontas no Plotly. Então, por exemplo, se eu quisesse ver só as camisas, você não precisa necessariamente criar um botão para ver só as camisas. Você poderia pegar aqui e fazer assim e pronto, olhar só as camisas, tá vendo, no seu gráfico. Você pode fazer isso,
mas eu quero tornar isso um dashboard, algo editável por um botão e ensinar vocês a um botão editar várias coisas, né? Uma ou várias coisas no seu site. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para isso, eu já vou chegar e selecionar esse botão específico, que no nosso caso aqui vai ser o drop-down. Então aqui, ó, dentro de Open Source Component Libraries, você tem aqui, ó, Dash Core Components, que são os componentes, né, os componentes de gráfico que você pode colocar ali dentro. Então você tem os seus gráficos, tá vendo? Você tem input de texto que você pode pedir para a pessoa colocar, você tem checklist, você tem clipboard, você tem uma série de coisas. E uma dessas coisas é um drop-down. É um botãozinho drop-down que abre uma lista, como essa daqui, ó. Tá vendo? Ó? Uma lista onde você pode selecionar uma opção, selecionar outra opção e assim vai. Beleza? Nesse exemplo que ele deu aqui para você, ó, de início, é um exemplo simples, ele faz essa lista modificar o texto que está aparecendo aqui embaixo. E eu vou pegar esse exemplo e trazer lá para o nosso código. A gente vai primeiro modificar um texto e depois a gente vai ver como que a gente usa ele para modificar o gráfico, porque adaptar de um para o outro vai ser bem simples. Então o que você precisa fazer para ver daqui e jogar para lá? Vamos olhar. Primeiro, para criar esse drop-down, esse botão, ele simplesmente criou esse cara aqui, ó, um DCC drop-down, com uma lista de valores, um valor inicial e um ID específico para esse cara. Então eu vou copiar esse cara todo, tá vendo? Ctrl C. E vou chegar e vou colar ele aqui no nosso código. Olha lá, vou chegar aqui, ó, antes do nosso gráfico eu vou colocar ele. Pum. Lembrando, isso aqui é uma lista de itens. Então no final de cada item é importante você ter uma vírgula aqui, porque é uma lista de itens, tá bom? O único que você não precisa colocar essa vírgula é o último item, você não precisa. Pode colocar? Pode, mas você não precisa. Beleza? Então olha lá, coloquei o nosso botão drop-down. Com isso daqui, o que isso aqui vai fazer? Isso aqui ele vai inserir dentro do nosso site, né? Vamos olhar aqui o nosso site. Dentro do nosso site, uma caixinha aqui com um botãozinho drop-down. Se você esperar um pouquinho ele carregar, ele vai aparecer ali dentro. Vai aparecer um botão igualzinho a esse daqui. Mas vamos pensar junto aqui agora, vamos lá. Primeiro, as opções que eu quero que ele exiba para mim. Vamos adaptar esse cara. As opções que eu quero que ele exiba para mim são Nova York, MTL e São Francisco? Não. As opções que eu quero ter aqui são as opções de lojas da minha base de dados. Então, eu vou criar aqui, antes disso tudo, uma variável que eu vou chamar de opções. E quem vai ser essa variável opções? Vai ser uma lista Python mesmo, com as opções que eu quero que sejam exibidas aqui dentro. Afinal de contas, está vendo que isso aqui é uma lista Python? Isso aqui é uma lista Python. E aí, a pergunta que você tem que fazer é, beleza, como que eu pego todas as opções da coluna ID loja dentro de uma lista do Python? Simples. Você vai colocar, ó, df, coluna ID loja. Então, df entre colchete ID loja, isso daqui é a coluna ID loja da minha tabela. Lembrando do Pandas, sempre que você quer selecionar uma coluna de uma tabela, você passa o nome da coluna entre colchetes. Então, a tabela, entre colchetes, o nome da coluna. Isso aqui é a coluna. Mas eu não quero todos os valores da coluna. Eu quero que cada valor só apareça uma única vez. Ou seja, se eu tiver lá duplicado Iguatemi Esplanada 4 vezes, eu só quero que apareça aqui uma única vez. Então, você quer os valores únicos dessa coluna. Ponto unique. Então, isso daqui, esse df idloja.unique, vai te dar uma lista de opções em que dentro dessas opções você só tem os valores desse cara daqui, os valores dessa coluna ID loja. Então aqui, dentro dessa lista de opções, quem é esse cara? Esse cara nada mais é do que Iguatemi Campinas, Iguatemi Esplanada, Center Shopping Uberlândia e Bourbon Shopping. Beleza? Então, ó, se você chegar e esperar aqui ele rodar, esperar ele atualizar, você vai ver que essa lista que vai aparecer aqui, ela vai atualizar para a lista que você quer. De novo, o que eu falei, espera uns 40 segundinhos, 1 minuto, que você vai ver isso aqui atualizando, beleza? Pode demorar um pouquinho, mas ele vai atualizar. Se você achar que ele não atualizou, dá um stop no seu código, roda de novo e espera ele atualizar lá que ele vai mudar. Então isso daqui, a gente atualizou essa nossa lista daqui. Só que eu vou querer acrescentar um novo item nessa nossa lista daqui, que é, além das opções de cada loja, Iguatemi Esplanada, Iguatemi Campinas e não sei o que, não sei o que lá, eu quero adicionar uma opção todas, que vai ter todas as lojas. Então eu vou chegar aqui e vou colocar opções.append todas, tá vendo? Adicionei uma opção que são todas as lojas, né? Ou se você quiser, coloca aqui todas as lojas. Aí o que você preferir escrever, tá vendo? Adicionei essa opção dentro da minha lista de opções. E aí, repara, essa minha lista de opções, a gente criou ela aqui fora, mas eu ainda não vinculei ao botão. Então você pode esperar o tempo que for aqui dentro, que ele não vai atualizar essa lista. Por quê? Porque você tem que vincular essa lista de opções ao botão que você criou aqui dentro. Então eu vou chegar aqui e vou passar, ó, opções. Pronto.
Agora, as opções que esse botão vai mostrar para mim são da minha lista de opções. O que mais que a gente vai editar dele? Ó, aqui você tem o valor. Esse cara daqui, ele é o campo value. Eu vou até colocar o nome desse campo aqui, value aqui, porque isso aqui vai ser importante já já e a gente vai ver por quê. Mas esse cara, quando você cria um drop-down, você primeiro passa as opções. Você não é obrigado a passar esse nome do valor aqui dentro, o nome do parâmetro. Mas para o valor, para esse parâmetro value que você tem aqui dentro, eu recomendo que você sempre passe, porque vai ser mais intuitivo porque a gente vai fazer depois. Então, quando você cria um drop-down, você passa primeiro as opções que você tem, depois o valor padrão que ele vai ser, ou seja, o valor inicial que ele vai ter, e eu vou colocar como todas as lojas. Então, o valor inicial dele vai ser todas as lojas, beleza? E por último, o ID que esse botão vai ter, o nome que você quer dar para esse botão. Por exemplo, o nome que eu vou dar para esse botão aqui vai ser, por exemplo, lista de lojas. Pronto, lista lojas. Esse vai ser o nome desse botão, lista lojas. A mesma coisa o nosso gráfico, eu vou mudar o nome do nosso gráfico. O nosso gráfico vai ser aqui, vai ser gráfico, quantidade, vendas. Pronto, tá vendo? Lista lojas, gráfico, quantidade de vendas. Eu mudei o ID de cada um desses dois caras. E aí repara o seguinte, agora se você esperar uns 40 segundinhos, um minutinho e olhar o seu site, você vai ver que essa lista que vai aparecer aqui para você, ó, ela vai atualizar, tá vendo? No meu caso ela ainda não atualizou, mas eu vou esperar aqui uns 40 segundos e você vai ver que ela vai atualizar. Olha lá, depois de um minutinho esperando, ele atualizou aqui. E tá legal, tá bem bacana. Só que agora o que falta a gente fazer? Falta a gente dar uma funcionalidade para esse botão aqui dentro. Então ele é um botão legal e tal, não sei o que, mas vamos dar uma funcionalidade para ele. Primeiro, a primeira funcionalidade que eu vou dar para ele é editar esse texto de OBS aqui em cima, que é justamente o exemplo que ele deu pra gente aqui, ó. O exemplo que ele dá aqui pra gente é esse callback. Então foi por isso que eu falei, lembra? O Dash ele é dividido em duas partes. O layout que a gente está construindo, que é o que vai ter no seu site, e o callback, que é quais são as coisas que vão ser modificadas de forma dinâmica e como que elas vão ser modificadas de forma dinâmica. Então eu vou copiar esse callback aqui e vou jogar ele lá no nosso código e a gente vai entender a estrutura dele. E onde você coloca o callback? Você coloca ele, ó, embaixo da sua página de layout, da sua parte de layout, você coloca ele aqui embaixo, antes desse if, underline, underline name, igual underline, underline main. Tá vendo? Aqui você vai colocar todos os callbacks que você quiser. Então vamos lá, primeiro de tudo, todo callback ele vai ter um input e um output. E se você reparar, o PyCharm já marcou esses caras aqui, porque esses caras têm que ser importados também. Então sempre que você criar um callback, você tem que importar o input e o output. Então você vai chegar aqui e vai importar o input e o output. Você vai importar esse cara da biblioteca do Dash mesmo. Input e output. Cuidado com letra maiúscula, que essas coisas fazem diferença no Python, lembra? Então pronto, importamos esses dois caras. Agora, como que esse cara funciona? Esse cara funciona da seguinte maneira. Input é quem é o cara que vai selecionar o valor. Output é quem é o cara que vai ser modificado. Essa é a lógica. Então, input, quem é o cara que está trazendo o input, ou seja, que está dando a informação, que está selecionando a informação que você quer filtrar, que você quer editar. E o output é quem você vai editar. Quem é o cara que vai ser modificado. Essa é a lógica. E a primeira informação que você passa dentro do input e do output é justamente o ID. Então esse ID que você passa aqui dentro desses caras é justamente a referência que esse callback tem de como que vai funcionar as coisas. Então, por exemplo, quem é o meu input nesse caso aqui? Meu input é o meu dropdown, que ele é o cara que está editando as minhas coisas, é o cara que está dizendo qual informação tem que aparecer na minha tela. Então meu input vai ser esse ID que a gente colocou aqui, ó, lista lojas, tá vendo? Ctrl C. Aqui vai ser ele, ó, lista lojas. E quem é o meu output? Meu output é quem eu quero que seja modificado. Eu falei, a gente vai querer modificar o nosso gráfico, mas antes de modificar o nosso gráfico, eu vou querer modificar esse div daqui, ó, tá vendo? Esse div daqui. Ou você pode até criar um novo div só para modificar. Vamos criar um novo div aqui, ó, só para modificar ele. Depois eu deleto ele, ó. Criei um novo div, e esse div aqui, ele não precisa nem ter texto. Por quê? Porque ele vai ser modificado justamente pelo nosso cara aqui, pelo nosso botãozinho drop-down. Então esse cara aqui, a única coisa que eu vou ter vai ser um ID que eu vou chamar de texto. Você pode colocar o ID que você quiser aqui dentro. Texto. E aí, se você reparar, então, o cara que eu quero modificar é esse texto. Tá vendo? Então eu estou usando o drop-down, é o input, para modificar esse div, o texto, tá vendo? E essa referência é sempre pelo ID. Aí, a segunda informação que você passa são os parâmetros, ou seja,
qual é o valor que você quer pegar do input, qual é o parâmetro que você quer pegar do input. E olha lá o nosso input. O nosso input ele tem a lista de opções e ele tem esse parâmetro aqui que eu fiz questão de dar o nome para esse parâmetro para ser intuitivo, que é o parâmetro que você quer pegar do seu input é sempre o parâmetro valor. É o value, tá vendo que está passando aqui? Porque é o valor que essa caixa tem. É o valor que essa caixinha que você construiu aqui tem. Inicialmente o valor dessa caixinha é todas as lojas, que é o que você escreveu aqui. Esse é o valor inicial dele. Mas no momento que você chega aqui e muda essa caixinha para Iguatemi Campinas, isso significa que o parâmetro valor dela mudou para Iguatemi Campinas. Então, a informação que você quer pegar do seu input é justamente o parâmetro valor, tá vendo? O parâmetro valor. E você passa ele aqui entre aspas mesmo, tá? Então, você está pegando o parâmetro value. Agora, quem você está editando do seu div? Quem é o cara? Aqui é quem é o cara, quem é o parâmetro que você vai editar. O div, ele tem parâmetro id, mas o texto dele, a gente viu, o texto dele é o parâmetro children. Se você quiser editar o texto de um div, você tem que editar o parâmetro children do div. Foi o que a gente fez aqui quando a gente construiu esse div. Então, aqui eu quero editar o children dele. Quando a gente for mudar para o gráfico, qual vai ser a diferença? Quem eu quero editar? Eu quero editar o meu gráfico quantidade de vendas. Então o id vai ser gráfico quantidade de vendas. Qual o parâmetro do gráfico que eu quero editar? Não é children. O parâmetro que eu vou querer editar é qual o gráfico que vai aparecer ali dentro. Qual é a figura, esse parâmetro figure. Então vamos fazer para o texto e depois a gente faz para o gráfico. Olha lá. Feito isso aqui do callback, isso daqui é um decorator, tá? Tem vídeo aqui no canal só explicando o que é um decorator, mas basicamente é uma função que atribui a esse cara daqui de baixo uma nova funcionalidade. Nesse caso, esse cara aqui é quem diz quem vai editar e quem vai ser editado, beleza? E aí essa função que está definida aqui embaixo, ela pode ter o nome que você quiser. Eu vou deixar esse nome padrão que ele colocou aqui dentro. O que é importante dela? O importante dela é que essa função, ela obrigatoriamente tem que receber como parâmetro esse cara daqui, tá vendo? Ó, value. Ele recebe como parâmetro esse cara. Por quê? Porque esse cara daqui, esse cara que você passou aqui dentro, ele vai ser automaticamente passado para essa função. E essa função, ela tem que te retornar quem você quer colocar nesse cara daqui, no children. Então, essa função é quem conecta essas duas coisas. Essa função, ela recebe esse cara daqui do input e ela tem que retornar como resposta o valor que você quer para esse cara daqui do output. É isso que essa função tem que fazer. No nosso caso, é um texto. Então, ela recebeu esse cara aqui como input e aí eu vou retornar como resposta para ela, por exemplo, loja selecionada é o parâmetro value. Ou seja, loja selecionada e aí o nome da loja que ele selecionou. Afinal de contas, esse nosso drop-down daqui, o que ele seleciona? Esse nosso drop-down daqui, ele seleciona um item dessa lista aqui, tá vendo? Ele seleciona um item dessa lista aqui. Então, se eu mudar aqui para loja selecionada value, ele vai dizer loja selecionada e o valor que está armazenado no meu drop-down. Todas as lojas, ou então Iguatemi Esplanada, Iguatemi Campinas, e assim vai. Então vou chegar aqui, ó, vou dar F5 aqui, vou esperar um minutinho e você vai ver essa mudança aqui dentro acontecendo. Tá vendo? Ó, ele tira do ar, depois ele coloca o site no ar de novo, demora um minutinho, só esperar um minuto e a gente vê a mudança. Olha lá, esperei um minuto e ele mudou, loja selecionada, todas as lojas. Agora o que é legal é que se eu chegar aqui, ó, Iguatemi Esplanada, mudou para Iguatemi Esplanada, Iguatemi Campinas, mudou para Iguatemi Campinas, Center Shopping Uberlândia, mudou para Center Shopping Uberlândia. Então ele está editando esse nosso texto aqui. E repara o seguinte, o Dash ele só demora para colocar o seu servidor no ar. Uma vez seu servidor no ar, o dashboard está pronto e ele é muito rápido de dinâmico. Ó, você muda alguma coisa, pá, ele muda lá. Muda alguma coisa, pá, ele muda lá e assim vai. Agora vamos vincular esse cara aqui ao nosso gráfico. Então eu vou chegar lá no nosso código, eu vou deletar esse div que a gente colocou aqui e vamos fazer aquelas modificações que eu falei. Ó. Agora o output, ou seja, quem eu quero editar, não é mais aquele div. Quem eu quero editar é o meu gráfico da quantidade de vendas. Beleza. E quem eu quero, qual é o parâmetro desse meu gráfico aqui que eu quero modificar? É o parâmetro figure, é o parâmetro de figura. Então é o parâmetro figure, esse cara que eu quero modificar. Então lembrando, o que vai acontecer agora com essa função? Essa função ela recebe o valor do nosso drop-down e ela tem que me retornar o que tem que estar dentro do figure. Então ela tem que me retornar uma figura, ela tem que me retornar um gráfico. Então aqui dentro do nosso código a gente vai ter que definir fig vai ser o nosso gráfico, blá blá blá. Esse gráfico, isso aqui que a gente fez, ó, vou dar um Ctrl C aqui em cima.
Ctrl V aqui embaixo, ó. Olha lá, esse cara daqui, a gente vai ter que construir ele e no final o que essa função vai ter que retornar pra gente é essa figura. Por quê? Porque essa função, ela recebe o parâmetro do dropdown e ela tem que retornar a informação que vai ficar dentro desse parâmetro aqui, ó. Dentro do parâmetro figure, a informação que fica aqui dentro é a variável que armazena o gráfico. Então essa aqui é a variável fig que armazena o gráfico. Então é isso que a gente vai ter que retornar. Agora, vamos pensar aqui agora. O que tem que mudar nesse gráfico, nisso aqui tudo, para eu filtrar por loja específica? Olha aqui comigo, vamos lá. Primeiro, se o item que a gente selecionou aqui foi todas as lojas, o gráfico que a gente tem que exibir é exatamente esse gráfico aqui que a gente está exibindo. Então, dentro da nossa função, eu vou criar essa condição. Ó. If value, ou seja, se o valor que a gente selecionou, se o valor que a gente selecionou é todas as lojas, então a minha figura vai ser essa figura daqui, tá vendo? A minha figura vai ser o gráfico padrãozão do jeito que a gente copiou ele aqui de cima. Se você reparar, agora você nem precisaria mais ter esse gráfico aqui em cima. Você poderia deletar esse cara ou pode deixar ele ali. Tanto faz, não vai fazer diferença. Então tá lá, ó. Se esse cara daqui é igual a todas as lojas, então esse é o gráfico que eu quero exibir. Beleza, caso ele não seja todas as lojas. Se ele não for todas as lojas, significa que a gente selecionou o nome de uma loja específica. O que significa em termos práticos? Significa que esse parâmetro value nada mais é do que o nome de uma loja. Nome de uma loja específica. Então, se o parâmetro value é o nome de uma loja específica, isso significa que no gráfico que a gente vai exibir aqui, eu não quero exibir a minha tabela inteira. Tá vendo que df aqui é a minha tabela inteira? Eu quero exibir só as linhas da minha tabela que correspondem àquela loja específica. Eu quero filtrar a minha tabela. Eu quero filtrar só por aquela loja. Então a modificação que a gente tem que fazer aqui no nosso gráfico é, ao invés de exibir aqui a nossa tabela toda, a gente vai exibir aqui a nossa tabela filtrada. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma variável chamada tabela filtrada, que vai ser a nossa tabela original, .lock. O .lock é o cara que permite a gente filtrar uma tabela. E aí nele aqui você passa as linhas que você quer e as colunas que você quer. Então você pode filtrar tanto linhas quanto colunas. Coluna eu não quero filtrar nada, coluna eu quero todas. Então quando você quer todas, você coloca 2 pontos. Linha eu quero filtrar, mas a gente quer filtrar com uma condição. Qual é a condição? Vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela, olha lá. Ó. Vou abrir de novo aqui a nossa tabela para a gente visualizar. E aí olha lá a nossa tabela. A nossa tabela aqui, a coluna que eu quero filtrar é a coluna ID loja. E o que eu quero filtrar nela? Eu quero filtrar as linhas cujo valor corresponde à loja que a gente selecionou. Então, por exemplo, eu quero pegar só as linhas onde a coluna ID loja é igual a Iguatemi Campinas. Só as linhas onde a coluna ID loja é igual a Center Shopping Uberlândia. Ou seja, no nosso código, o que eu quero pegar aqui dentro? Eu quero, ó, na coluna ID loja, tá vendo? Ó, no df ID loja, ele tem que ser igual ao valor que a gente está selecionando, ao parâmetro value que a gente está selecionando. Por quê? Olha lá, eu quero pegar... Aqui você está passando a regra que você vai selecionar as linhas, ou seja, aqui você está dizendo, olha, eu quero pegar todas as linhas onde na coluna ID loja da tabela é igual à loja que eu estou selecionando. Lembrando, value é a loja que você está selecionando lá no seu menu drop-down. Eu sei que é difícil, mas isso aqui é o primeiro dashboard que você está criando. A primeira vez que está usando isso daqui é muita coisa nova. Isso aqui é relativamente avançado, mas eu quero fazer um vídeo que englobe tudo. Por isso que pode parecer um pouquinho difícil para alguns. Mas a lógica é essa, eu quero que você entenda mais a lógica. Eu estou filtrando aqui as linhas e as colunas. Colunas eu quero todas. As linhas, quais eu quero? Você poderia passar, eu quero a linha 1, eu quero a linha 2, eu quero a linha 3, ou você pode passar uma condição de regra, uma regra que vai dizer para ele quais são as linhas. Que regra que você passou? Você passou a seguinte regra. Eu quero as linhas onde a coluna ID loja é igual ao valor que eu estou selecionando no drop-down. A variável value que está aqui, que é o valor que você selecionou lá no drop-down. Então essa é a minha tabela filtrada. Agora quem vai ser meu gráfico? O gráfico vai ser exatamente o mesmo gráfico, só que com a minha, ao invés de ser minha tabela inteira, com a minha tabela filtrada. Tá vendo? A tabela filtrada. Prontinho. E isso daqui vai ser o gráfico que a gente vai exibir e vai ser o que o drop-down vai modificar agora. Então, a princípio, se isso tudo aqui estiver certo, e aí foi o que eu falei para vocês, toma cuidado, garante que você fez aqui certinho, que não deu nenhum problema, que você escreveu as coisas certas e tal. Porque se der um bugzinho aqui, às vezes ele vai mostrar lá no site, às vezes vai dar erro aqui embaixo, mas às vezes ele só vai falar assim para você, olha, deu erro carregando as coisas do site, deu erro exibindo o gráfico, e não aparece nada para você. Então, a minha recomendação é, toma cuidado,
com o que você está construindo aqui, porque é meio chatinho, mas funciona, dá certo. Então vamos olhar aqui, ó. Tô aqui com o nosso gráfico. Se eu chegar agora aqui, ó, e mudar para Iguatemi Campinas, olha lá, ele me deu uma sinalização de erro de que o meu servidor, ó, server unavailable, ou seja, ele ainda não colocou meu servidor no ar. Então eu vou esperar aqui mais uns 30 segundinhos e ele vai colocar meu servidor no ar. Se você tiver na dúvida se o servidor está no ar ou não, se ele já carregou ou não e tal, não sei o que, você pode dar um F5, mas você pode olhar aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó, que tá aqui, ó, o server tá com um xizinho, ó. Ele dá algumas informações legais aqui para você para mostrar, tá vendo? Então o server com um xizinho significa que seu servidor não está no ar. Então se você der um F5 aqui, ó, pode ser que ele coloque o servidor no ar e é bom você garantir, ó, lá no seu site que o código está todo rodando. Mas é aquilo que eu falei, tem que esperar aquele minutinho que é meio chato, ele demora um pouquinho e assim vai. Então é só esperar mesmo. Então olha lá, esperei aqui, foi, carregou tudo, agora olha que legal, Iguatemi Campinas. Filtrou o nosso gráfico só pelos valores de Iguatemi Campinas. Quero selecionar Iguatemi Esplanada. Nosso gráfico só pelo Iguatemi Esplanada. Quero selecionar Shopping Uberlândia. Shopping Uberlândia, beleza. Quero selecionar todas as lojas. Pá, mostrou aqui pra gente, tá vendo? E aí você poderia fazer esse botão aqui, você pode criar um outro botão que também vai interagir com o seu gráfico, pode criar um terceiro botão, pode criar um outro gráfico que interage com outro botão. Daqui pra frente, você pode abrir todo esse mundo de possibilidades. Você pode olhar aqui que o Dash ele é bem completo, tem bastante coisa, tem muita coisa até aqui dentro. Então ele é bem mais avançado, principalmente porque as funcionalidades que ele usa aqui dentro não são funcionalidades tão triviais assim que uma pessoa de bate-pronto já sabe. Tem que ter uma noçãozinha do que é HTML, porque isso facilita a sua vida. Tem que ter uma noçãozinha boa de listas em Python, configurações, parâmetros, decorators, funções. Então ele acaba englobando muita coisa de Python. Por isso que eu não recomendo. Ah, Lira, eu quero construir um dashboard aqui no Python. Primeira coisa que eu faço, cara, a primeira coisa que você faz não é partir para o Dash. O Dash eu considero que ele é um recurso um pouco mais avançado, que eu acho que é legal você ter uma base no Python antes de você partir para o Dash. Ah, Lira, mas dá para integrar o Python com o Power BI? Dá. Se você já sabe mexer no Power BI, às vezes é até mais simples. Você cria sua base de dados no Python, faz os tratamentos que você quiser lá no Python mesmo, e depois, ó, tchuf, joga ele para o Power BI e no Power BI você cria o seu dashboard. É uma das soluções mais usadas aí para criar dashboard, realmente, porque essa integração de Python em Power BI é nativa, é pronta, já existe, já vem instalada no Power BI, já vem semi-pronta. E é mais prático, digamos assim, de criar do que isso. Agora, ah não, Lira, eu quero fazer um negócio extremamente personalizado, usando só Python, que fica dentro da estrutura do meu site e assim vai. Aí o Dash ele vai ter uma série de opções para você. Só que é isso, o aprendizado dele é um pouquinho mais lento, mas as possibilidades também que você tem dentro dele são semi-infinitas aí. Beleza? Bom, galera, espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui que eu trouxe para vocês. Ficou uma aula bem longa, mas eu espero que vocês tenham gostado de verdade. E se você tiver alguma sugestão de algum outro conteúdo, não deixe de colocar aqui nos comentários. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.